Estamos começando os nossos estudos. Os nossos companheiros já estão aí, Ana Brito, Carmen Peixoto, Denise, Iraci, Marinéia, todos os amigos. Estamos já nos preparando para iniciar os nossos estudos e pedimos a Deus, nosso Pai Criador, que nos proteja, abençoe, e os amigos espirituais que nos intuam, que nos fortaleçam para que a gente possa captar bem a mensagem. Bem, hoje nós estamos entrando na quarta aula. Vamos encerrando a história do nosso companheiro Abraão, mas nós temos um tema muito interessante para nós estudarmos. Então eu vou abrir aqui o ecrã para nós começarmos a fazer essa caminhada histórica. Então, nós estamos aqui nas parábolas e ensinos de Jesus, aula 4. Então, como falamos anteriormente, nós estamos fazendo uma viagem, né, na história do povo de Israel para conhecermos melhor tudo o que aconteceu, para quando começarmos a refletir sobre as parábolas, seja mais fácil o entendimento. Então, nós falamos das alianças, né? Nova aliança, velha aliança. A velha aliança que foi feita lá no Sinai. A nova aliança que foi feita com Abraão. E vimos algumas alianças. Já estudamos as primeiras alianças, aliança no Éden, com Adão, com Noé. E estamos hoje concluindo a aliança abrâmica, ou aliança com Abraão. E hoje nós vamos falar dessas duas alianças. A aliança que foi feita no Sinai, que é a aliança antiga, e a nova aliança que foi feita com Abraão. E nós temos aí duas personagens muito importantes para entendermos melhor toda essa história, que é Sara, esposa de Abraão, e Agar, a escrava egípcia. Então, vamos começar a nossa aula e buscando entender isso bem. No livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28 e 31, Paulo de Tarso também faz uma reflexão profunda sobre essa história. Nós chegamos a falar sobre Abraão e Ismael na última aula, onde Deus havia anunciado que Abraão teria uma grande descendência. Mas Sara, que já estava avançada na idade, percebendo que não era capaz de conceber um filho, ficou em dúvida, né? Ela teve uma dúvida sobre a promessa que Deus havia feito. Será que realmente isso vai acontecer? Ela ficou em dúvida. E vendo o tempo passar e nada se resolver, ela então resolveu dar uma apressadinha no negócio. Ofereceu sua serva, Agar, a Abraão. Essa serva, Abraão havia recebido como presente quando ele esteve no Egito. O faraó ofereceu a ele como presente uma escrava. Quer dizer, Agar ela é egípcia, e lá no Egito ela já era uma escrava. Não, ela não se tornou escrava quando foi para a posse de Abraão. Ela já era escrava no Egito. E o faraó ofereceu como presente para Abraão. Isso era muito comum. Seres humanos serem entregues a outro como presente ou serem vendidos. Então, como ela era uma escrava egípcia, o faraó a deu de presente a Abraão. E ela trabalhava servindo a esposa de Abraão, a Sara. E Sara, então, vendo que Agar era bem mais jovem que ela e deveria ser fértil, porque ela era bem jovem,
Ela então leva Agar para Abraão e pede a Abraão que durma com Agar, para que ela engravide de um herdeiro dele, já que ela acreditava que não ia poder engravidar, e apesar de Deus ter feito a promessa. Mas ela não estava muito confiante. E se Agar tivesse um filho de Abraão, ela, Sara, que criaria a criança, não seria escrava. A escrava seria a famosa barriga de aluguel. Então, ela teria o filho, entregaria para Sara, Sara o criaria como seu filho e como filho de Abraão. E assim o patriarca teria uma herdeira. E Agar concebeu a Ismael. Né? Então, como nós falamos, esse costume era uma coisa muito comum, uma prática muito comum naquela época. Vamos analisar aqui a atitude de Sara, a esposa legítima, perante aos fatos daquela época, né? E trazendo isso para a nossa realidade atual. Na realidade, a nossa ansiedade diária, impaciência para com os propósitos divinos para nós, porque o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Torna as coisas mais complicadas do que elas realmente são. Sara não soube esperar e criou uma situação, um problema, ao trazer a sua escrava Agar para gerar um filho para Abraão. Quantas vezes a gente tem aquela intuição que as coisas vão acontecer, mas aí a gente começa a ficar muito ansioso. Muito ansioso. E aí a gente quer dar uma apressadinha nas coisas. E aí que o caldo entorna, não é verdade? Quando a gente não quer permitir que as coisas aconteçam num ritmo natural. A gente quer queimar etapas. E foi o que Sara fez. Sara quis queimar etapa, não confiou na palavra do Senhor e pensou, o Senhor disse que eu ia engravidar, mas eu estou numa idade avançada, a gravidez não acontece. Eu vou dar uma ajudinha, vou dar um empurrãozinho. Eu vou pegar a minha escrava, que é bem mais jovem, mais bonita, e vou pedir para que ela durma com Abraão. E aí, pedir não, obrigá-la a dormir. E aí, ela vai ter um filho. Mas, normalmente, quando a gente faz essas coisas, quando a gente queima etapa, quando a gente quer ir além do que deveria ir, a gente acaba arrumando dor de cabeça. Abraão, como um homem muito experiente e confiante na palavra do Senhor, ele deveria ter reafirmado o que ele claramente ouviu do Senhor, do anjo que veio falar com ele. Na verdade, não era Deus, era o intermediário, Yahvé. Ele deveria ter lembrado, Deus falou que me daria um filho por meio de você, Sara, e não por meio da escrava. Vamos manter firme a nossa confiança, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se ele assim proceder, se Abraão tivesse feito isso, ele reafirmaria a fé de sua esposa. Ela ficaria confiante, porque ela respeitava Abraão. Ele era um homem de muita sabedoria. Então, se ele diz para ela, não, eu não vou aceitar a escrava. Vamos aguardar, vamos confiar na palavra do Senhor. Ela se sentiria estimulada e não faria o que fez. Não fazendo isso, ela reforçou a sua suspeita, porque Abraão aceitou a escrava, aceitou dormir com a escrava. Ora, se ele era o patriarca, o homem que tinha escutado a palavra do Senhor, se ele estava aceitando o que ela estava fazendo, ela então teve certeza, naquele momento, que a promessa do Senhor não aconteceria. Então podemos dizer que ela titubeou. Ela fraquejou naquele momento. E Abraão, de certa forma, foi responsável por isso. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Ouvimos a voz dos espíritos amigos, dizendo para não ir por tal caminho, mas a nós nos parece tão simples e agradável o caminho mais fácil. E se nós não temos calma para lidar com as pequenas causas,
Imagine com as grandes. Confiar em Deus e agir conforme a vontade dele pode evitar a maioria dos problemas em que nos metemos, quando temos uma vida longe dos seus ensinos. Nossa, se a gente parar para pensar, quantas coisas nós fizemos, tendo a quase certeza de que aquilo não ia dar certo, mas porque a gente não queria esperar, a gente achou que não está demorando demais, eu vou conseguir, eu vou fazer isso e vou conseguir segurar o que vier. E muitas vezes não dá. A gente acaba errando e se atropelando. Por quê? Porque a gente não quer ter paciência. A gente não quer ter calma, né? Ir pelo caminho mais simples. Às vezes o caminho mais simples é o caminho mais longo, mas é o caminho mais correto. Mas aí a gente quer o caminho mais fácil e a gente não tem essa calma para lidar com essas pequenas causas. E aí depois a gente quer que Deus nos mande causas muito maiores. Como se nós não tivermos tranquilidade e sabedoria para lidar com as pequenas, né? Então, confiar em Deus e agir conforme a vontade dele pode evitar a maioria dos problemas em que nos metemos. Porque muitas das nossas atitudes, muitas vezes, são equivocadas porque falta fé. E Jesus cansou de dizer, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mas às vezes a nossa fé é tão pequena, e aí nós fazemos, olha aí o símbolo de Sara e Agar, né? Então, às vezes nós nos deixamos levar pelo vendaval, e depois só nos resta o quê? Fazer o que André Luiz fez quando terminamos de ler o último capítulo, deitar a cabeça e chorar, e lamentar. Ainda que conheçamos a vontade de Deus, e mesmo assim tropecemos, o Senhor nos convida à reflexão e nos estende sua compaixão ao nos arrependermos. O estudo está bem parecido com o outro que nós fizemos anteriormente, né? Toda vez que nós tropeçamos e erramos, nós somos convidados a refletir. Estou me lembrando de Clarencio conversando com André Luiz, né? Ele ali mostrando para André Luiz aonde ele errou, mas também mostrando a André Luiz que ele, se tiver verdadeiramente arrependido, terá uma nova oportunidade. Então, olha o caso de Sara. Sara conhecia a vontade do Senhor. O Senhor havia aparecido para Abraão e para ela. Tinha feito uma promessa. E mesmo assim, ela tropeçou, ela titubeou. Mas Deus vai dar a ela, vai dar a todos nós novas oportunidades para nos arrependermos e corrigir nossos erros. Deus, agindo assim, ele não é conivente com o erro, mas ele dá a todos os seus filhos novas oportunidades de se reajustarem com a lei e sua misericórdia. Ele é o Deus Pai, extremamente amoroso. E foi isso que Jesus, quando esteve entre nós, nos apresentou. O Deus Pai, porque até então as pessoas conheciam o quê? O Deus que castigava, né? O Deus que promovia a guerra, e Jesus veio nos apresentar o Deus Pai, o Deus misericordioso. Agar e o esforço próprio. Nós sabemos que Agar era uma escrava egípcia. E todo escravo naquela época não tinha direito nenhum, né? Então a escrava egípcia Agar representa para todos nós as obras resultantes do esforço próprio, do caminho traçado pela inteligência humana, adequando as orientações e preceitos divinos aos gostos e preferências pessoais. Toda essa história esse embate entre Sara e Agar, na realidade, é uma alegoria. É uma grande alegoria.
que quer nos trazer alguns ensinamentos. Então, nós temos uma escrava, tá? Que representa as obras resultantes do esforço próprio, do caminho traçado pela inteligência humana, que vai adequando as orientações e preceitos divinos aos gostos e preferências pessoais. Vivendo na sociedade imediatista de hoje, é muito difícil para todos nós esperar pelo tempo de Deus, não é? Hoje nós vivemos numa vida muito agitada. Então, muitas vezes, e a nossa inteligência muito desenvolvida vai tentando adequar as nossas orientações, os nossos desejos, as nossas atitudes aos preceitos divinos, à lei divina. Então, a gente vai tentando colocar os nossos gostos e preferências pessoais dentro desses preceitos divinos, dentro dos ensinos do Senhor. Então, às vezes, a gente fica pensando, não, Jesus falou assim, disse para fazer assim, mas será que no mundo em que eu vivo, e dependendo das necessidades que eu tenho, será que dá para verdadeiramente seguir os ensinos do Senhor? Será que não dá para eu conseguir dar uma arrumadinha nessa história toda? Então, se torna difícil para muitos de nós ter aquela paciência que Sara deveria ter, de confiar. Educados com poucos limites, porque é verdade, as sociedades mais modernas, né? O homem, os limites da sua educação às vezes são bem menores, há muita permissividade da educação, bombardeados pelo consumismo. O homem moderno, ele lança a mão antecipadamente da bênção que Deus, no devido tempo, lhe daria. E as transformamos em tremendas dores de cabeça. Tudo viria a seu tempo. Tudo viria a seu tempo. Mas às vezes a gente quer, como nós falamos anteriormente, né, antecipar o fato. Né? Então, às vezes, a gente lança a mão daquela bênção que Deus nos daria no devido tempo. E acabamos o quê? Arrumando tremendas dores de cabeça. Porque as pessoas dizem assim, meu filho, vai com calma. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. A gente não escuta essas frases, mas a gente acredita, não. Aí a gente busca se antecipar. E aí depois a gente olha, caramba, o que eu fiz? Né? Olhem que sinuca eu me meti. Veja o exemplo de Sara ao entregar Agar para Abraão. Ora, a escrava, ela já era uma mulher avançada em idade. Já estava reclamando que o marido, que era mais velho do que ela, não estava dando a ela a atenção desejada. E aí ela pega uma mulher mais jovem e bonita e fértil, entrega ao marido. Né? Depois é lógico que isso vai ter um problema. Vai redundar num problema. Só que na hora, ela fez isso acreditando que ela ia conseguir dominar a situação. Mas ela não conseguiu. E ela arrumou realmente uma série de problemas para ela. Outros ainda raciocinam que Deus é amor e, por isso, não levará em conta algumas mudanças em seus preceitos, adaptados às demandas do século XXI e à moral e ética pós-modernas. Nós estudamos isso também lá no nosso lar. Quando Clarencio deixa claro que todos os equívocos que nós cometermos serão contados. Mas hoje a gente diz assim, não, isso é besteira. Hoje em dia não, hoje em dia isso não é importante. Mas é importante sim, porque a lei do Senhor é a mesma. Então, os valores morais, aqueles realmente
mais profundas. A gente não está falando dos preconceitos, a gente está falando dos valores morais. E muitas vezes a gente acha, isso aqui já era importante antigamente, respeitar a família, respeitar pai e mãe, ter uma educação, criar os filhos assim, respeitando. Hoje não, hoje é educação moderna. É educação moderna. Então a pessoa abre mão de certos valores pela modernidade. E depois dá uma série de problemas, né? E foi o que Sara fez. Sara não respeitou os desígnios do Senhor e tentou adaptá-los às suas necessidades pessoais. Simbologia de Agar. Quando Agar engravida, ela sente a criança em seu ventre. Naquele momento, ela entendeu que estava em vantagem em relação à sua senhora, porque ela era escrava de Sara. Mas quando ela engravida, ela percebe o quê? Eu tenho um elemento que me coloca numa posição superior a Sara, porque Sara é estéril. Sara não pode procriar, mas eu posso. Então, ela começa a tratar Sara mal, porque ela se coloca, como diz o outro, em outro patamar, né? Então, ela se vê em vantagem em relação à sua senhora, pois a mesma era estéril e avançada sua idade. Então, a despreza, ela começa a se sentir a senhora, recebe os agrados de Abraão, começa a se apresentar não como aquela que foi enviada para servir, mas exigindo ser servida. E aí Sara começa a se sentir fragilizada, reagindo então às atitudes de sua serva. E aí Sara o que faz? Humilha Agar. E Agar foge para o rumo ao deserto. Então, Sara arrumou uma dor de cabeça para ela. E ela reage a isso. Em vez de usar de sabedoria, ela também se torna violenta. E aí Agar, a escrava, foge. No deserto, é o deserto de Parã. Agar, já perdida, com muita sede, ela encontra uma fonte de água. E o anjo do Senhor aparece a fim de acudi-la na sua aflição. Alguém lembrou de alguma história? A mulher no poço e, de repente, ela vai servir a água para alguém que aparece. Só que nessa história será esse anjo que vai oferecer a água. Eu estou falando do poço da mulher samaritana. Sempre tem um poço com a água para matar a sede de alguém na história dos israelitas, né? Então ela encontra uma fonte de água e o anjo do Senhor aparece a fim de acudi-la na sua aflição, permitindo que ela, Agar, saciasse não só sua sede física, mas que experimentasse também da sua graça e da sua misericórdia. Então o anjo do Senhor vai envolver Agar, vai conversar com Agar, vai esclarecê-la, vai matar a sua sede de conhecimento. O anjo do Senhor, inicialmente, escuta as queixas de Agar, porém manda que ela volte e humilhe-se perante sua senhora, pois ela havia sido chamada para atender Abraão e Sara como serva. E sendo serva, seu dever era o de servir. Agar representa a humanidade que vem à Terra
se envolve com as coisas materiais, é escrava. E nós vamos entender por quê. Escrava dos seus erros, escrava dos seus vícios. E quem é escravo precisa servir e não ser servido. Lembra Jesus naquela cena da última ceia? Quando ele pega o pano, coloca na sua cintura e começa a lavar os pés. E aí todos se assustam. E ele diz que ele veio para servir e não para ser servido. Só que Jesus não era escravo de nada. Se ele, que não era escravo, estava ali para servir, imagina nós, os escravos. Nós somos Agar. Então o anjo do Senhor disse a ela: volte, humilhe-se perante sua senhora e faça o que você tem que fazer. Você foi chamada para estar aqui como serva. E sendo serva, seu dever era o de servir. No tocante a esta situação, o anjo do Senhor faz-lhe promessas. Ele não só diz para ela voltar e servir, mas ele faz promessas a Agar, garantindo continuidade à sua descendência e a de seu filho que ela esperava, e que ele pede a ela que dê o nome da criança de Ismael. E diz a Agar, do seu filho sairá uma grande nação, mostrando assim a Agar que, ainda que Deus havia escolhido a Sara para ser a mãe de muitas nações, todavia jamais desprezaria ela e a seu filho, porque ele escolheu Sara para ser a mãe de muitas nações. E Agar foi, vamos dizer assim, um desvio de Sara, né? Foi um desvio de Sara, foi uma falta de confiança de Sara. Mas já que Sara havia tropeçado, ele daria uma nova chance a Sara, como sempre deu a todos. Lembra que nós já falamos disso? Sara conhecia a lei, mesmo assim se equivocou. E o Senhor, na sua imensa misericórdia, dará uma nova oportunidade a Sara, fará uma nova promessa com Sara. E Agar, ele não vai desamparar. Ele também dará a ela outras oportunidades. Porque Agar ainda não conhece a lei. Sara já conhecia. Sara vinha do povo escolhido. Ela conhecia a lei. Terá nova oportunidade. Agar faz parte do povo, do grupo de pessoas que ainda não conhece a lei. São os pagãos, são os gentios. Mas mesmo eles receberão a graça do Senhor. Agar creu nas promessas que o anjo lhe falara e voltou para junto de sua senhora e humilhou-se perante ela e serviu. No tempo determinado por Deus, que não é no nosso tempo, Sara, 1 ano depois, engravidou, né? E ela vai dar à luz a Isaque, como o Senhor havia determinado, né? Sara e as obras resultantes da confiança em Deus. Sara representa as obras resultantes da disposição de seguir os preceitos de Deus e confiar plenamente nas suas orientações. Às vezes, isso envolve abdicar de conclusões óbvias da lógica humana, de costumes culturais, estilos familiares ou contrariar conceitos da sociedade. Então, mesmo Sara tendo cometido um erro, ela logo depois voltou para o caminho do Senhor.
ela passou a confiar plenamente nas suas orientações. Mas seguir o caminho do Senhor nos impõe renúncias, mudança, transformação. Por outro lado, não autoriza a ideia de obter prazer a qualquer custo, em uma época em que a satisfação dos sentidos e da vontade se faz tão presente. Olha os tempos atuais. Então, para seguir o Senhor, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? De alguns valores, mudar a nossa conduta, né? E também não temos autorização para buscar prazeres fortuitos de qualquer maneira, porque nós vivíamos numa época verdadeira em que muita gente busca a satisfação dos sentidos à vontade, de qualquer forma, né? Então, é uma época de muita oração e vigilância que nós estamos vivendo. E para que possamos vencer essa fase, a nossa observação sobre nossa atitude é muito importante. Esse assunto, esse tema de Agar e Sara é tão importante que ao longo da história da humanidade, várias pessoas se detiveram sobre ele. Caravaggio, um pintor, Marc Chagall, outro pintor, que era um pintor francês de origem russa, ele era de origem russa, foi viver na França e assumiu a nacionalidade francesa, depois ele volta para a Rússia e ele era de família judaica. E ele pinta uma tela sobre Sara e os anjos e Agar no deserto. Ele faz esse quadro para a gente perceber como esse tema ele vai percorrer todas as épocas dessa humanidade. Será sempre um tema recorrente, essa discussão sobre esses valores, sobre o homem material, sobre o homem espiritual, sobre as renúncias que precisamos fazer, sobre a mudança, a nossa transformação que precisa se processar, e sobre essa dualidade, mundo espiritual, mundo material, Deus e Mamon. Então, isso está contido nessa história, nessa alegoria que nós estamos trazendo aqui. Quem foi Ismael, filho de Agar? Agora a gente vai falar um pouquinho desse personagem, que ele nasce da escrava, filho da escrava, com Abraão. Importantíssimo esse personagem. Abraão, diz a história, que tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Uma coisa que nós temos que lembrar, nós vamos encontrar muito na Bíblia esse negócio de que Noé viveu 800 anos, Abraão viveu 700 anos, né? E Moisés viveu... Por que isso? Porque para o homem daquela época, o importante era a longevidade. Porque ele era muito apegado ainda às coisas materiais do que às coisas espirituais. E uma grande longevidade indicava o quê? Que ele teria muito tempo para fazer muitas obras. Ele teria muitos filhos, ele conquistaria muitas posses, participaria de muitas batalhas, teria uma vida muito promissora, teria muitas riquezas. Então, nós vamos encontrar no Antigo Testamento aqueles que escrevem esses livros, os profetas, dando idade avançadas, que a gente sabe que são fantasiosas, ainda mais naquela época, que chegar aos 80 anos naquela época era uma epopeia, né? Porque a maioria, com 50, 60 anos, quando chegava à cidade, estaria morrendo. Então, eles davam essas grandes longevidades a esses homens porque eles valorizavam muito as questões materiais, as questões humanas.
E pouco havia de interesse, de preocupação com a questão espiritual. Porque o que Jesus vai nos ensinar? Que o mais importante é o espírito. Então, se o cara morre com 20 anos, 30 anos, 40 anos, isso não tem problema. Porque o espírito é imortal. Mas para os homens dessa época, a valorização da vida na Terra é muito importante. Então, eles colocavam, viviam 400 anos. Então, ele teve tempo de realizar muitas obras, de conquistar muitas riquezas. Por isso, essas datas avançadas que eram colocadas, porque elas simbolizavam longevidade e oportunidade de muitas conquistas materiais. Então, pela Bíblia, ele teria 86 anos quando Ismael nasceu. E pensava Abraão que Ismael seria seu único filho, né? Porque Deus havia feito uma promessa, mas ele não estava levando isso muito a sério. Mas Deus disse que o herdeiro seria filho de Sara. E quando o anjo diz que o herdeiro seria filho de Sara, Ismael é colocado um pouco de lado. Mas como o filho de Sara não chegava, Abraão dedicou todo o seu amor e carinho a Ismael. E acreditava que deixaria toda a sua herança para o primogênito. Porque essa era a lei. Mas Deus havia dito que o herdeiro seria de Sara. Então, mediante isso, Abraão, o que faz? Ele começa a orar em favor de Ismael. Porque logo depois, Sara engravida e ele se preocupa. E o que será de Ismael? Ele amava Ismael, né? Ele era filho dele. Mas havia a promessa do Senhor. Então ele começa a orar em favor de Ismael. E aí o anjo do Senhor lhe garante que não se preocupasse, que Ismael também seria abençoado. Mas o anjo diz para ele, a aliança para ser o povo de Deus seria estabelecido com os descendentes de Isaque, que era o filho de Sara, e não com o filho de Ismael. Seria estabelecida uma aliança com os descendentes de Sara, com os descendentes de Isaque, e não de Ismael. Aos 13 anos, Ismael foi circuncidado, porque Deus faz uma aliança com Abraão de que a partir daquela época, daquele dia, daquele ano, todos os homens que abraçassem a lei do Senhor teriam que receber uma marca no seu corpo. E essa marca seria a circuncisão. E aí Abraão, Ismael e todos os homens da sua tribo são circuncidados. Tá? Então ele é circuncidado junto com seu pai e todos os homens de sua casa. E essa é uma outra aliança. No ano seguinte, a vida de Ismael muda, porque Sara engravida, dá à luz a Isaque. E aí, quando normalmente era por volta do 9º mês, 8º mês, havia uma festa para comemorar o desmame da criança. E aí Isaque é desmamado. E Abraão dá uma grande festa, porque a partir desse momento, a lei, a promessa do Senhor se cumpriu. Ele tem o herdeiro de Sara. Mas estava tudo bem, Ismael estava ali, né? Com a sua mãe, a egípcia, a escrava, que sentiu seu poder abalado. E aí, durante a festa, dizem as tradições, que Sara viu Ismael criticando, fazendo alguma coisa ruim em relação a Isaque. E aí ela ficou muito chateada. O que se supõe? Na realidade, Sara, ela queria se livrar do problema que ela tinha arrumado. Né? Ela não estava confortável com aquele problema. Ela queria se livrar do problema. Porque é assim que a gente faz. A gente arruma, faz um esforço danado
para arrumar um problema. Aí a gente arruma. Daqui a pouco o problema vai crescendo, crescendo, e aí a gente fica buscando o que eu faço para me livrar desse problema. E às vezes a gente até piora uma situação, tentando se livrar do problema. E era o que Sara queria fazer. Ela queria se livrar do problema, porque ela sabia que Isaac era o herdeiro, mas tinha Ismael, que era amado por Abraão. E ela tinha medo que, de alguma forma, de repente, Abraão privilegiasse Ismael em detrimento de Isaac, apesar da promessa do Senhor. Então, ou que Ismael fizesse algo para se livrar de Isaac no futuro. Então, ele resolve o quê? Eu preciso me livrar desse problema. E aí ela diz que o menino Ismael estava fazendo algo de ruim para o irmão. Tá? Então, ela vai procurar Abraão e manda Ismael e pede a ele. Diz para ele, você precisa mandar Ismael e sua mãe embora. Porque ele não seria o herdeiro. Eu quero que eles vão embora. Na realidade, ela queria que ele mandasse os dois para o deserto, que eles morressem no deserto. Porque aí ela se livraria desse problema. Então, esse era o pensamento dela. Olha como ela iria se arrumar mais problema, tentando, para resolver um problema, ela ia arrumar mais complicação. Era o objetivo dela, se livrar de Agar, se livrar de Ismael e mandando os dois para o deserto. Quem sabe eles morreriam no deserto e o problema dela estaria ali resolvido, né? Abraão ficou muito dolorido por isso, muito magoado, porque ele amava Ismael. Mas Deus, percebendo que a situação estava muito tensa, ele busca Abraão e diz o seguinte: mande Agar e Ismael embora, mas não se preocupe, que eu protegerei Ismael. Então Abraão enviou Ismael e Agar embora, apenas com alguma comida. Olha a situação. Porque Sara não queria, de jeito nenhum, que Abraão provesse Agar e Ismael. Porque ela tinha medo que ele sobrevivesse. Então ela pressiona Abraão para mandar os dois embora. Com pouca provisão. Até com aquela ideia de que tudo se resolveria, né? Era assim que o povo daquela época agia, né? Eles foram para o deserto. O deserto era terrível. A comida acabou. Ismael começa a chorar, com fome, com sede, porque eles iriam morrer ali. A mãe, Agar, desesperada. Então Deus, que havia prometido a Abraão cuidar de Ismael, ouviu o seu choro e lhes mostrou para Agar uma fonte onde poderiam tirar água. E assim foi feito. Agar conseguiu a água, matou a sede dela e do filho e prosseguiram viagens. E chegaram ao Egito. Lá ela encontrou parentes e amigos, né? Se tornou uma mulher livre, casou-se com um homem de posses e pôde proporcionar ao filho uma boa vida. Ismael cresceu e viveu no deserto de Parã, se tornou flecheiro e se casou com uma egípcia, uma mulher também de posse. Ismael teve 12 filhos, considerados príncipes árabes, que se tornaram também os patriarcas de 12 tribos, porque Isaac vai se tornar também o líder das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Ismael vai se tornar o patriarca de 12 tribos árabes. Ele e a sua descendência vai dar origem ao povo árabe. Então, são 12 tribos de Israel
e 12 tribos árabes. Nada disso teria acontecido se Sara não tivesse entregue Agar para Abraão. A filha de Ismael, e Ismael, quando ele se torna adulto, ele volta e reata amizade com o irmão Isaque. A filha de Ismael se casou com Esaú. Lembra Esaú e Jacó? Que Esaú e Jacó são filhos de Isaque. Também tem uma história interessante, Esaú e Jacó, que nós vamos ver. É filho de Isaque. Então, a filha de Ismael se casa com o filho de Isaque. São primos. Ismael parece que se reconciliou com a família de seu pai, porque Sara já havia morrido. E Abraão, ele, depois que Sara morre, ele se casa com outra mulher e tem outros filhos. Então, ele se reconcilia com a família de seu pai. Ele atendeu o funeral de seu pai, participou junto com Isaque. Os descendentes de Ismael são os ismaelitas, que vão dar origem ao povo muçulmano. Por isso o Senhor disse a ele que ele também seria, que da sua descendência sairia um grande povo que se espalharia pelo mundo, que não é só o povo árabe. Outros povos são muçulmanos, né? Então Ismael ficou conhecido como patriarca dos árabes, o grande patriarca dos árabes. Então, vejam que a descendência de Abraão, pelos dois lados, pelo lado de Sara, que é a descendência da promessa, e pelo lado de Ismael, que é a descendência da carne, vão dar origem a dois grandes povos. Agar e Sara vão existir como uma parábola do Evangelho. Essa história vai nos trazer grandes ensinamentos e ela é considerada como uma parábola do Evangelho. Vamos tentar aqui entender como funciona essa parábola. Então, a promessa é, por meio da tua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, por meio da descendência de Abraão. A descendência dele qual é? Isaque e Ismael. Então, por meio da descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Aqui não é promessa da descendência de Sara, é da descendência de Abraão. Então, Abraão tem dois filhos, Isaque e Ismael. Agar, como nós falamos, era uma escrava. Ela foi presente do faraó. Sara era a esposa legítima de Abraão. Então, nós vamos perceber o quê? Escrava. Escrava de quê? Escrava dos vícios. Escrava das coisas não espirituais. Agar representa isso. Representa a humanidade que ainda não se aproximou do Senhor. Aquela que vive presa às questões fúteis, às questões materiais. Sara representa a espiritualidade. Representa aqueles que já buscam o Senhor. Ismael era violento. Essa violência aí é considerado o seguinte: aqueles que buscam as coisas materiais, muitas vezes, não têm limite para obtê-las. Aqueles que estão ligados à materialidade, muitas vezes, tudo se justifica para as suas conquistas. Isaque era pacífico, representando o quê? Aquele que é manso, aquele que compreende a vontade do Senhor. Uns fixam sua vista no Monte Sinai, buscando salvar-se por suas obras. Porque do Monte Sinai vem a lei. E depois vem a lei mosaica, que estipula uma série de comportamentos. O homem preso à lei, o homem preso à letra, lembra? A letra mata. A letra é a forma, e o espírito, a ideia vivifica. Então, o Monte Sinai, de onde vem a lei
dos 10 mandamentos e depois Moisés constitui a sua lei mosaica, é a lei da forma, é a lei que prende o homem, é a antiga aliança. Então, do Monte Sinai vem a lei. Do Monte Sião vem a promessa. Que Monte Sião é esse? O Monte Sião fica em Jerusalém, onde foi construído o templo. Depois nós vamos ver direitinho esses montes. Uns que são aqueles que estão ligados à escrava, que ainda estão presos às coisas materiais, confiam no que podem fazer nesta terra. É aquela coisa, eu me basto. Ah, esse negócio de esperar pelos desígnios divinos, aí você demora muito, eu vou dar o meu jeito. Uns confiam no que podem fazer nesta terra. Esses são Agar. Outros confiam na palavra do Senhor. Aguardam, aceitam a vontade do Senhor. Então, os que se bastam fazem parte da Jerusalém terrenal, aquela presa à lei, à forma. Aqueles que confiam no Senhor, que confiam no enviado do Senhor, que a promessa a Sara é que o enviado do Senhor viria através da descendência de Isaac, que é Jesus. Esses estão na Jerusalém celestial. Uns são escravos de suas obras, são Agar. Outros somos livres em Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa é a parábola de Agar e Sara. Vamos continuar mais um pouquinho para entender melhor. Monte Sião significava um símbolo físico da morada espiritual de Deus. O nome Sião designava um monte fortificado no sudeste de Jerusalém, uma fortaleza jebusita, na extremidade da montanha conquistada por Davi. Anos depois, o nome Sião começou a ser usado no sentido ampliado. Por exemplo, Sião pode designar na Bíblia a cidade de Jerusalém celestial, sendo assim um sinônimo do nome dessa cidade. Essa palavra também pode se referir a toda Judá ou a nação de Israel. Então, muitas vezes a gente vai encontrar na Bíblia assim: salve Sião, quer dizer, salve a nação de Israel. O significado simbólico de Sião aparece no Novo Testamento. Paulo, escrevendo sobre a peregrinação terrena dos redimidos, daqueles que aceitaram a palavra do Senhor, diz que por causa de Jesus, que é o mediador da nova aliança, porque a promessa se faz sobre a descendência de Sara, que era Isaac, e que através da descendência de Sara viria o grande revelador Jesus. Então ele é o mediador da nova aliança. Então Paulo diz que, escrevendo sobre a peregrinação terrena dos redimidos, ele diz que por causa de Jesus, o mediador da nova aliança, eles têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isaac também é alegoria para o cristão, porque o cristão é o convertido à palavra do Senhor. É aquele que se entrega a esse mediador. Então, o Isaac também é uma alegoria para o cristão. E o Monte Sinai, também conhecido em hebraico como Monte Horebe, ou em árabe como Jebel Musa, que significa Monte de Moisés, porque foi lá que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Está situado no sul da península do Sinai, no Egito. Então, o Monte Sinai, ele está no Egito. Foi no Egito que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo a Bíblia e a tradição judaica, Moisés recebeu neste monte as tábuas da lei. Essa região é considerada sagrada por 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo, que são os convertidos à palavra de Jesus, e o islamismo, porque são os descendentes de Isaac. Então, é uma região que é respeitada por essas 3 raças. Só que aqui no Monte Sinai, é um monte que está ligado à antiga aliança, à lei.
A lei que engessa é a lei mosaica. E o Monte Sião, a lei, aos ensinos de Jesus, a promessa, a liberdade. A alegoria demonstra que Agar, que é egípcia, vincula-se ao Monte Sinai, que corresponde à cidade de Jerusalém atual. Por quê? Porque ela, egípcia, está ligada ao Monte Sinai, onde a lei de Moisés foi escrita. E essa lei, por que corresponde a Jerusalém atual? Porque essa lei vai fazer parte, essa lei dura, essa lei, sabe, dentro da caixinha, vai fazer parte da Jerusalém. Os sacerdotes, os fariseus, eles estarão presos à lei de Moisés. Então tinha todo aquele negócio de não pode fazer cura no sábado. Aonde estava isso? Na lei mosaica, na lei que engessa. E Jesus sempre, de alguma forma, contestando isso. Então, a mulher não podia conversar com nenhum homem. A mulher que fizesse qualquer coisa seria apedrejada. A pessoa, para se casar, tinha que ver toda a sua genealogia. Então, o judeu, ele era muito preso a essa lei. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus, ele veio mostrar que aquela lei era preciso de uma renovação. Que aquela lei impedia os homens de serem livres. Mas essa lei é a lei do Sinai. É a lei da Jerusalém atual. Visto que ela e Ismael habitaram antes de todos os israelitas no deserto de Parã. Então, esse deserto é aonde Agar e Ismael viveram. E foi ali, nesse deserto, próximo ao Monte Sinai, que essa lei é construída. E depois ela vai seguir com os hebreus até Jerusalém. E vai existir até hoje. Né? Como os judaizantes se gloriavam da lei e da cidade de Jerusalém, Paulo vai demonstrar que, na realidade, eles se consideram donos dessa lei. Mas ele diz o seguinte: não, vocês não podem se considerar donos exclusivos dessa lei. Porque antes de vocês, Ismael e a escrava também foram donos dela. Então, essa lei, ela atende a todos. Ela atende a todos. Vocês não são exclusivos, porque eles se consideravam o povo escolhido, com seus preconceitos, com as suas tradições. E Paulo diz que não. Que eles, os muçulmanos, também tinham direito. Porque eles eram descendentes de Ismael, que era circuncidado. Ismael é alegoria para os que vivem sob a lei mosaica. E por estar submetido à lei mosaica, estavam reduzidos à escravidão. Que é escravidão? A escravidão na lei. Quando nós vivemos submetidos a uma lei, e não importa se a lei escraviza, se a lei prejudica, segue-se a lei. Se não damos uma, vamos dizer assim, flexibilidade à lei, a coisa fica difícil. Foi o que Jesus falou sobre a cura no sábado. Havia lei de que nada se podia fazer no sábado. Essa é a lei dura, inflexível. Mas Jesus veio e disse o quê? E o que ele falou? Se um cavalo seu cair num buraco no sábado, e um cavalo que custou muito dinheiro, você vai deixar ele morrer? Claro que não, você vai tirar ele do buraco. Então, um homem não vale mais que um cavalo? É a flexibilidade da lei. Então, Ismael é a alegoria que representa aqueles que vivem sob a lei. Nós tivemos um problema desse essa semana, não foi? A lei ali. O que estava no papel, cumpra-se.
não houve um olhar mais amplo sobre a lei. Não se percebeu se aquele cumprimento daquela lei iria trazer prejuízos para outros. É a tal da flexibilidade da lei. Cumpriu-se a lei do jeito que estava. Olha o prejuízo que aconteceu, que promoveu. Se talvez tivesse feito o que Jesus fez, flexibilizar a lei, isso não teria acontecido. Então, Ismael representa isso, aqueles que vivem sob a lei. Esses que vivem sob a lei e não têm um olhar mais leve, um olhar mais amplo, um olhar mais fraterno sobre a lei, esses são escravos da lei. Afirmam os israelitas que a cidade descia do céu. Este lugar é celestial e foi preparado por Jesus. Né? Então, afirmam os israelitas que a cidade descia do céu, este lugar celestial foi preparado por Jesus. Está lá. A cidade estará literalmente pairando nos céus, sobre a Jerusalém terrena. Da terra não será vista na sua essência, mas somente a sua glória ou luz. Então, existe a Jerusalém celeste, que é a Jerusalém voltada para o Senhor, a Jerusalém onde aqueles que seguem e dão cumprimento à vontade de Jesus vivem. E existe a Jerusalém terrena, daqueles que ainda estão presos às questões materiais. São duas cidades, uma pairando sobre a outra. A vida material e a vida celeste, a vida espiritual. Uns vivem na Jerusalém terrena, outros buscam a Jerusalém terrestre. Então, da terra não será vista na sua essência, mas somente a sua glória ou sua luz. Então, nós temos que buscar a Jerusalém celeste, que é a vida espiritual, aquela vida aonde a palavra do Senhor se faz, aonde nós estamos para servir, não para sermos servidos, aonde vamos buscar os ensinamentos do Senhor. Essa é a Jerusalém celeste. Aqui tem uma outra explicação também dessa parábola, né? Ismael e Isaac. Não é mais Agar, Ismael e Isaac. Monte Sinai é o monte que representa a lei. Monte Sião é um monte do amor. Jerusalém terrena, onde as coisas materiais se fazem. A Jerusalém celeste é a Jerusalém aonde Jesus se localiza. Ismael representa a velha aliança. Sara, Isaac, a nova aliança. Aqueles que estão ligados à Jerusalém terrena são os escravos dos seus vícios, das suas manias, dos seus desejos. A condição dos filhos da Jerusalém celeste são aqueles que estão livres. Aqueles que seguem os ensinos de Jesus. Aqueles que são imortais, que não precisam mais daquela longevidade. Ismael, nascido segundo a carne, é o homem material. Isaac é a promessa pela fé, a conquista da fé, pelo esforço pessoal. A situação antes e agora. Aquele que vive a vida material é o perseguidor. E quem vive a vida espiritual é o perseguido. Aqueles que vivem a vida do material serão lançados fora do reino dos céus. E aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus herdarão o reino dos céus. Ismael foi, portanto, o filho da escrava, o fruto do esforço humano, segundo a carne. Enquanto que o autêntico filho de Sara, Isaac, foi o fruto da fé, pela promessa. Ismael representa o mundo material,
O mundo humano, o mundo da inteligência humana, o mundo voltado para o nosso eu, para as nossas conquistas pessoais, para o atendimento das nossas necessidades, distante das coisas espirituais. Isaac é o mundo do esforço, é aquele que conquista a fé pela promessa que foi feita pelo Senhor. São os dois pactos. A importância da história de Agar e Ismael. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31, Paulo utiliza a história de Agar e Sara e os seus respectivos filhos, Ismael e Isaque, como símbolo de dois grupos, baseados em duas alianças. A primeira aliança é de escravidão à lei, aqueles que se submetem à lei. E a segunda, de liberdade em Cristo. Então, Paulo utiliza isso para mostrar essas duas alianças. Daqueles que estão escravos à lei, né? E aqueles que estão ligados à liberdade em Cristo. Porque o Senhor falou, a letra mata, a letra é a lei. E o Espírito vivifica. E encerrando aqui, nós podemos lembrar essa carta de Paulo aos Gálatas. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava Agar. Não estamos submetidos à lei, mas somos filhos da livre, da Sara, porque nós conseguimos a nossa liberdade através da fé. Então, ele está querendo dizer o seguinte: os judeus tinham uma série de atitudes voltadas para as coisas exteriores, né? Era preciso ter uma série de comportamentos para fazer isso, para fazer aquilo. Lembra quando Jesus diz, não é o que entra na boca do homem que faz mal, é o que sai da boca do homem. O homem tinha que ter um comportamento para falar, um comportamento para casar, um comportamento para comer, um comportamento para vestir, um comportamento para viajar. Era estipulado uma série de coisas. Então as pessoas eram escravas da lei. E aquele que não cumprisse a lei poderia ser morto. Pagava caro com a própria vida. Jesus não exige isso de ninguém para que a gente conquiste o reino dos céus. Basta que a gente tenha fé no Evangelho, na Boa Nova. Se nós tivermos fé, não precisaremos de atos exteriores. Nós seremos livres pela fé. É essa chamada de Paulo. Não somos filhos da escrava, não somos filhos da lei. Jesus veio nos libertar, nos deu a liberdade pela fé. Então, essa é a mensagem dessa parábola. Vamos encerrando aqui. Eu não sei se deu para vocês entenderem, se eu me consegui me fazer explicar como funciona essa parábola, né? Mas eu quis trazer para vocês porque ao longo de toda a história da humanidade, essa parábola ela vai estar presente, essa dualidade. O homem material e o homem espiritual. O homem material é Agar, é preso à lei. E o homem espiritual é Sara, aquele que vive segundo os ensinamentos do Senhor. E o que vive sob os ensinamentos do Senhor é livre, não é escravo. Ele tem a liberdade. E ele é imortal. Ele é imortal. É isso que Jesus veio nos mostrar. Que nós devemos conquistar a nossa liberdade. Sermos livres de todo tipo
de coisa, de artimanha que nos prenda à matéria. Porque quando morrermos, tudo fica. Não é? O espírito segue. Então nós temos que fazer essa conquista da liberdade. E Jesus é o grande libertador. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Só elogiar você. Nossa, que coisa fantástica. Fantástica mesmo. Uma viagem mesmo. Cheio de alegorias, cheio de representatividade. A gente traz isso para a vida da gente de uma forma muito tranquila, né? A gente vê, né, essa questão da dualidade, essa questão as nossas escravidões, né? Nossos vícios. Nossa, a gente coloca em todos os momentos da nossa vida, na vida da humanidade. Nossa, é muito bonito. Nós precisamos deixar. Olha, amiga, eu achei o estudo muito claro, objetivo, né? E foi uma visão que nos fez assim, uma viagem igual um filme, né? Gostei demais, está de parabéns. Nós somos Agar e nós precisamos deixar de ser Agar. Nós precisamos ser Sara, livre. E Jesus, por isso ele é o Redentor. Aí a gente vai percebendo alguns nomes que são colocados em Jesus, o Libertador, o Redentor. E aí as pessoas pensavam que era porque ele vinha para trazer, os judeus esperam até hoje o Messias, que vem libertar o povo judeu do jugo do povo opressor, que é o vizinho, fica do outro lado da fronteira. Mas Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, eu vivo na Jerusalém celestial. Ele é o Redentor, é o libertador, não de algemas materiais, não de, esse povo é escravo daquele, não. Ele é o libertador do espírito, porque nós estamos presos até hoje em uma série de algemas de comportamentos, de modo de ser, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o que o outro vai falar, o que o do outro não vai falar. Se eu sair falando sobre Jesus, o pessoal vai achar que eu sou fanático, que eu sou isso. Então nós somos presos a várias algemas. Isso é escravidão da lei. Nós não flexibilizamos. Quando a gente vê o comportamento de Jesus, naquela história de fazer as coisas no sábado, por que ele insistia em fazer as coisas no sábado? Porque ele estava tentando libertar o homem da escravidão da lei. Entendeu? Era a escravidão da lei, que aqueles homens, que aqueles povos ficavam presos. E hoje, quantos povos ainda existem no século XXI que estão presos à lei? Foi o que eu falei para vocês dessa semana. Nós não vimos na nossa justiça um ato que foi estritamente preso à lei? Eu vi o depoimento do indivíduo. Ele disse, eu não li a capa. Eu não quis saber o nome. Eu li a lei e fiz cumprir a lei. Ele não se preocupou se colocar aquela lei em prática poderia trazer prejuízos a terceiros. Não, ele disse, eu fiquei preso à lei, que a lei tinha que ser cumprida. Inflexibilidade. Se talvez passasse para pensar, o que meu ato pode proporcionar no futuro a outras pessoas? Não teria feito, mas é Agar preso à lei. E Jesus o que fez? É proibido curar no sábado, mas esse homem está sofrendo. Eu vou esperar o domingo para curar? Não, ele está sofrendo agora. Então ele flexibilizou a lei, mostrando que não podemos ser Agar, temos que ser Sara. É essa liberdade que ele vem proporcionar. Por isso ele é o Redentor. Ele vem nos libertar
das trevas da ignorância, e não das questões materiais, porque ele falou, meu reino não é desse mundo. Né? Então agora a gente começa a entender melhor o trabalho de Jesus, as ações de Jesus, as palavras de Jesus. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? A Aninha colocou, né? Fiquei me perguntando em que estou escrava. Realmente, Aninha, nós temos que fazer em que nós ainda somos escravos. E assim que descobrir, vamos buscar nos libertarmos. E nós somos descendentes de tudo isso aí. Exatamente, né? E podemos agora ser livres, né? Para vivermos da Jerusalém celestial. Né? Então, meus amigos, vamos dar uma paradinha agora, 5 minutinhos, e aí a gente retorna com o estudo do Livro dos Médiuns. Aqueles que não vão ficar conosco, um beijo no coração, tá bom? Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Boa noite a todos, meus irmãos.